Nunca ouviu falar em estratégia de pneus durante uma corrida? É quase sempre, né? Isso acontece porque o item é importantíssimo no automobilismo. Vamos conhecer então um pouco melhor os pneus do Campeonato Brasileiro de Fórmula 4? Charles, me conta uma coisa, de onde vêm os pneus da Fórmula 4 brasileira? Bom, os pneus da Fórmula 4 brasileira vêm da Turquia, são todos fabricados lá, tanto o dianteiro quanto o traseiro. Agora, as condições na pista e climáticas da Europa são diferentes das condições do Brasil. Esse pneu ele vai ser o mesmo produto que é utilizado na Europa ou ele sofre alguma alteração quando ele vem para cá? Bom, as condições climáticas que encontramos aqui no Brasil são bem diferentes da Europa, né? A gente tem uma variação de temperatura de aproximadamente 20 graus e a condição do nosso pavimento também é, em média, geralmente 2 graus mais abrasivos do que da Europa. Só que a condição do pneu não muda, por isso que é importante a gente fazer esse teste aqui para a gente já saber qual é o desafio que a gente vai enfrentar aqui nas nossas características. Então, a gente está validando os pneus para entender um pouco o desgaste, né, nesse calor, nesse asfalto, também entender o desgaste das pastilhas de freio, dos componentes. Então, tudo isso a gente está colhendo esses dados para depois, com calma, avaliar, para a gente ir acertando a cada treino para buscar a otimização do carro em cada pista. Charles, por que é importante fazer esses testes com o pneu antes do carro de Fórmula 4 ir para a pista aqui no Brasil? Bom, a gente deve fazer esses testes, como um shakedown geral, é uma parte homologativa do pneu que está chegando aqui no Brasil, com uma categoria nova aqui no Brasil, e o pneu que atende tanto na Europa e outros campeonatos, ele vai atender aqui, porém em condições diferentes. Então, para a gente adequar todas as nossas condições, o setup que o carro vai trabalhar, como o pneu vai trabalhar, a gente faz esse teste por uma parte de segurança e protocolos também da Pirelli. Aqui no complexo de testes da Pirelli, é possível testar todas essas condições? Sim, todas essas condições podem ser testadas aqui, porque a gente tem a nossa pista Dry Handling, onde a gente vai conseguir entender como que o pneu vai funcionar em pista seca, e também temos a pista Wet Handling, que é exatamente para observar como o pneu vai funcionar em pista molhada. Então, toda a parte da variação de pressão, toda a parte do shakedown do carro, o setup do carro que ele vai estar trabalhando, a gente vai conseguir entender aqui. E vale até imitar a natureza e fazer chover na pista, para deixar o carro do jeito que ele tem que ficar. Bom, o pneu de chuva ele é um pneu que é caracterizado por ter uma esterese maior. Falando isso numa linguagem mais popular, ele é um pneu que ele tem uma borracha mais macia e ele trabalha com a variação de temperatura um pouco mais alta. Isso para que ele tenha uma boa aderência em pavimentos que estejam molhados e úmidos, mas também para ele trabalhar com a conformidade do desenho padrão, para ele fazer o escoamento perfeito da água. Com as características da Fórmula 4 nos circuitos aqui do Brasil? Bom, nos circuitos aqui do Brasil, a característica do pneu de Fórmula 4, ela tende a ser bastante equilibrada. Então a gente tem um desgaste muito homogêneo do pneu, ele tem uma carga aerodinâmica bem mais acentuada que a gente encontra comumente em carros de turismo. Mas ele é um carro muito equilibrado, o desgaste se faz de uma forma muito uniforme.